Siddhanta Saraswati Vijayate Gauriya Goshtipati Bande Guru Padadandam Bhakta Binda Samanitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nityananda Sahoditam Sri Nandanandanang Vande Radhika Charanodayam Gopijano Samayuktam Bindavanam Manoharam Vansha Kalpataruvasya Kipa Sindhu Bhavacha Patitanang Pavane Vaishnavibhyo Namo Namaha Mukhaṁ Karoti Vācālaṁ Pangum Langhayatagirim Yat Kipatamahang Vande Paramanandamadhavam Vrindavai Tulsidev Vai Piya Vai Kesavasacha Shna Bhakti Pade Devi Sattvatvai Namo Namaha Narayana Namaskritta Naranchaiva Narottamam Deving Saraswati Vyasam Tato Jayo Mudina Sankirtane Krishna Kathopadeshe Gauriya Patrasya Prakasane Sadhanurakta Guru Bhakti Yukta Bhakti Pramodaksha Jagod Varuna Dheyam Sada Paribhavagnam Avishtadoham Tethas Padam Siva Virinchinutam Saranyam Bhitatyaham Panodapal Bhavadiputam Bande Mahapurusate Charunarvindam Jatpada Pallavana Kachanda Manichataya Vispurjita Kimapi Gavavadu Swadarshi Purnanuragra Sasagra Saramurti Saradhikamai Kada Kipam Kuros Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Ajanulambita bhujau kanaka bodhato Sankirtanai kapitaro kamala yataksho Vishambaro Dijabaro Jugodharma Palo Bande Jagat Priyakaro Karuna Bhataro Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Namami Gange Tava Pad Pankajam Surasurair Vandito Dibharupam Bhuktin cha muktin cha dada sinitam Bhavanurupe na sada naranam Ganga taranga ramaniya jata kalapam Gauri nirantara vibhushi tabam bhagam Narayano priyamanango madapuharam Varanasi Purapati Bhajavi Shanatham Vagisajusva Vadane Lakshmi Jasya Bhaksasi Jasyasti Hide Sambhid Tvam Nishingamaham Bhaji Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare
Nigamakalpataru galitam phalam sukham khad dravo amrita sangyutam Pivato bhagavatam rasamalayam mohuraho rasika bhuvi bhavuka Nigamakalpataru galitam phalam sukham khad amrita dava sangyutam Pivato bhagavatam rasamalayam mohuraho rasika bhuvi bhavuka. Gaudiya Gostipati, Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse que é proibido conciliar o conhecimento, fazer concessões filosóficas ao público em relação ao conhecimento eterno. Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta disse que não podemos fazer concessões, conciliar a filosofia perfeita no caminho da vida espiritual. Aqueles que buscam essa conciliação, essa concessão, eles têm desejos pessoais, eles têm anabhilas. Se eles querem se ajustar com o gosto do público, querem encobrir o que é definitivamente bom e o que é definitivamente ruim, querem ser diplomáticos, porque eles têm anabhilas. Esse tipo de atitude não pode nos ajudar na vida espiritual, porque essa diplomacia, esse ajuste, essa conciliação, essa concessão nos faz mal. Vamos supor que nós vamos fazer algum ajuste, alguma concessão com algum sarragia, para que eu receba Labha Pudipratista, para que eles me deem honra e guirlandas. Então, eu vou fazer algum tipo de concessão, não é problema, nós somos Vaishnavas, mas você ignora que se você fizer essa concessão, com certeza você vai coletar alguma coisa ruim e vai perder alguma coisa boa. O que você acumulou de bom, você vai perder ao fazer essa conciliação, essa concessão. Você vai aceitar algo ruim. É assim que ocorre a conciliação, esse ajuste. Com quem quer que você se ajuste, com quem você concilie, seja diplomático, você vai ter que aceitar algo ruim de tal pessoa. E você vai ter que deixar algo bom, trocar algo bom no lugar. Então, o Vaishnava puro nunca fazem isso. Eles preferem morrer. Eles prefeririam morrer. Mas eles não fazem concessões, ajustes diplomáticos para com a filosofia. Aqueles que são devotos muito elevados, não aqueles que são famosos, quando eu digo que um devoto elevado seja muito famoso. Muito famoso talvez tenha 0 de elevação. Bhakti Balabhatirtha Goswami Maharaj costumava dizer, se o objetivo final não for alcançado, as pessoas alcançaram 0. O público pode sim subscrever, adorar tal pessoa. O público é tolo. O público pode adorar quem eles querem, mas os devotos puros e elevados, aqueles que são verdadeiros devotos, para eles a fama não é importante. Um demônio pode ser famoso. Um demônio pode ser muito famoso. Isso não é um problema. Então, dessa maneira, veja, aqueles que são devotos elevados, eles podem realizar tudo. Eles podem realizar tudo. Você pode dizer uma única palavra, uma única sentença. Como nossa mãe. Agora, existem sofisticados instrumentos para cozinhar. Mas antigamente, o que a mãe fazia? Pegava uma panela, punha as coisas lá dentro, punha água e experimentava se o arroz estava cozido ou não. Hoje em dia, as pessoas cozinham em meia hora rapidamente e vão embora. Com todas as tecnologias que existem hoje. Isso é o que o nosso Guru Varga queria dizer. Como nós temos que ver se o arroz está preparado ou não. Se ele não está cozido, então assim nós vamos ter que entender. Aqueles que estão na linha do Shrautapanta, do conhecimento, do fluxo do conhecimento, eles falam como fogo. Se você ouvir uma palavra, eles podem entender se a pessoa é um materialista ou não. A
maneira como você se senta, a maneira como você olha. Eles olham para você e vão entender. Aquele é um materialista. Eles têm muita experiência. Talvez você não possa entender, acreditar. Mas quando você alcançar aquele ponto, você vai poder entender. Então, muitas vezes eu disse, Prabhupada costumava dizer que Chaitanya Mahaprabhu nunca quis fazer compromissos e concessões em relação à filosofia. As pessoas pedem, vamos fazer um pouquinho de concessão. Mahaprabhu nunca permitiu. Mahaprabhu não estava pronto para dar misericórdia para sua própria mãe, Satima. Qual seria o problema? Ela era a mãe dele, Satima, sua mãe. Qual era o problema? O que ela fez? Ela cometeu uma ofensa aos pés de lótus de Advaita Acharya, de Advaita Gosai. Impossível. Impossível, a gente não consegue imaginar isso nem em sonho. Sim, ela fez. Ela falou algo inapropriado. Você sabe qual é o problema? Satimata não fez nada de errado. Quando pela associação de Advaita Gosai, o filho mais velho de Satima, Vishvarupa, decidiu tomar sannyasi, porque a vida é muito instável, a qualquer momento você pode partir. Então, ele deixou sua casa por conta da associação com Advaita Gosai. Ele deixou sua casa e tomou sannyasi, o filho mais velho de Satima, irmão mais velho de Chaitanya Mahaprabhu. E seus pais quase enlouqueceram. Nimai era uma criança ainda. Ele consolou a mãe e o pai. Ele disse, eu estou aqui, eu posso servir vocês. É bom que nosso irmão mais velho tenha se tornado um sannyasi. Se alguém toma sannyasi, um verdadeiro sannyasi genuíno, não como hoje em dia as pessoas acham que põe a roupa e para ganhar doação, isso não é sannyasi. Eles não entendem o significado real de sannyasi hoje em dia. Eu tenho 100%, eles podem até ficar bravos comigo. Eles ficam bravos comigo por revelar essa verdade, mas é um fato. Eles não têm uma ideia clara do que significa ser sannyasi. Eles acham que por labha pudipratista, por fama, adoração e dinheiro, eles vão receber sannyasi. Não, isso não é sannyasi. Sannyasi significa, se você tem uma ideia da gramática sânscrita ou da gramática bengali, sot mais nyas. Sot significa, o que significa? Om Tat Sat. O que é o Om? É o Para-Brahma, é aquela realização, é aquela realidade espiritual. Então, Om Tat Sat, aquele que é o que existe. Então, Nyas significa mergulhar, jogar a si mesmo, depositar a si mesmo nos pés de lótus de Deus. Então, é aquele que se rendeu à eternidade. Aquele que decidiu que agora o meu espírito vai servir a Deus o tempo todo, sem nenhuma outra ação. A minha vida, de hoje em diante, é completamente dedicada aos seus pés de lótus, ao seu seva, na verdade. Como? Através do corpo, da fala, da mente, em geral. E depois o que quer que você tenha, seus pertences, seus parentes, sua esposa, seus filhos, tudo isso, tudo aquilo que está relacionado ao corpo, deve ser dedicado ao serviço de Gauranga. Isso significa tomar sannyasi. Então, dessa maneira, nós podemos simplesmente dizer que Shrivas Pandita era um sannyasi de primeira classe, porque ele não chorou quando seu primeiro filho foi embora, abandonou o mundo material. Ele nem chorou. Então, dessa maneira, podemos entender que o verdadeiro significado, Shrivas Pandita é o sannyasi mais elevado. Gadadhar Pandita, Vishnupriya, Radharani, o sannyasi número 1. E Gauranga também é Radharani. Ele é o sannyasi número 1.
Então, dessa maneira, aqueles que são completamente dedicados aos pés de lótus do Senhor Supremo, do Guru dos Vaishnavas, automaticamente todo o Siddhanta Vichar surge, nasce em seus corações. Eu não quero brigar com ninguém. Não tenho nem tempo para brigar com as pessoas, mas eu sou forçado a falar essas coisas. Se eu não falar, eu seria punido por não ter dito a verdade absoluta. O que você escreve, o que você diz, as suas atividades, tudo isso pode provar que você está completamente dedicado ou não. Independentemente da roupa que você estiver vestindo, isso não é importante. Então, nessa condição, nós deveríamos pronunciar a verdade absoluta. Somente se alcançamos esta condição, podemos nos tornar sannyasis e pronunciar a verdade absoluta. Então, o seu filho se foi. Satimata mentalmente estava deprimida. Ela não estava materialmente deprimida, porque seu segundo filho era o Senhor Supremo. Jagannatha Mishra, o filho dele era o Senhor Supremo. Mas mesmo assim, quando esse menino, na associação de Advaita Gosai, gradualmente mudou, ela percebeu, meu filho está mudando, talvez ele vá também tomar a ordem renunciada. E Satimata ficou preocupada, como que eu vou fazer? Meu filho mais velho se foi, meu filho mais jovem também. Então, mentalmente, ela pensa, meu filho mais velho se foi por conta da associação de Advaita Gosai. E meu filho também está se preparando para deixar a vida familiar. Então o nome dele talvez não seja Advaita, seja Dvaita. Ele tem uma concepção dual no coração. Se ele fosse Advaita, se ele fosse um com o todo, ele entenderia a minha dor. Então ela diz, o nome dele deve ser Dvaita, porque ele não me entende, ele não entende minha dor. Foi só isso que ela pensou, e isso já configurou uma parada contra um sannyasi. E o próprio Gauranga Mahaprabhu, quando expressa a sua Ishvarabhava, as suas emoções de Senhor Supremo, ele senta na Simhasana e põe salagrama no colo, expressa o humor de ser o Senhor Supremo. Naquele momento, Mahaprabhu distribuiu misericórdia para todos, mas não deu para Satima, para sua própria mãe. Ele não deu para Satima. Então os devotos perguntaram, qual é o problema? Ela cometeu a parada contra os pés de lótus de Advaita Gosai. E imediatamente ao ouvir isso, Advaita Gosai desmaiou. Como eu posso escutar isso? Satima é a mãe do meu Ishvara, do meu Ishtadeva, do meu controlador. Ele desmaiou no chão e Satimata foi ali, tocou os pés de lótus dele e pôs a mão na cabeça. Então todos os problemas acabaram. Então, é um caso muito sensível. Por quê? Na verdade, o Senhor Supremo está nos ensinando, dando punição para a sua própria mãe. Ele faz isso por nós. É uma regra. Nós não podemos pensar mal dos Vaishnavas. Ele pune os devotos para ensinar todos nós. Então, Mukunda também não recebeu. Todo mundo perguntou, você deu misericórdia para todos, por que não para Mukunda? Porque Mukunda é Karjatya. Ele quer conciliar todas as filosofias. Ele vai numa outra sociedade e diz, você está certo. Aí ele vai nos Gyanis e fala, que maravilha esse Harikatha. Como os Punjabis. Os Punjabis são assim. Eles são pessoas de coração doce. Eu não estou criticando eles, mas eles são tolos nesse sentido. Eles ficam bravos se ouvirem. O Baba está falando isso. Eles gostam de mim. Mas eles às vezes são tolos. Às vezes Bharati Maharaj dizia alguma coisa, eles batiam palma. Que maravilha. E Baba Sambhava fala, batem palma. Depois o Mayavadi vem e fala, convidado, no mesmo lugar. Que maravilha também. E tudo está igual, tudo está bem. O que Tita Maharaj fala está bom, o que Bharati Maharaj está bom, o que eu estou falando está bom, está tudo bom. E o que os Mayavadis falam também está bom.
Então, eles não entendem a devoção pura, as diferenças da filosofia. Quanto à tolice, eu não estou dando conselho para você esse tipo de kirtana. Você tem que aprender muitas coisas, mas de qualquer maneira, se alguém pela associação dos Vaishnavas fizer, não é uma ofensa, mas isso é um seva pelo qual a gente precisa ser capacitado. Então, quando existe alguma situação penosa, Gauranga Mahaprabhu pronuncia essas palavras: eu não posso suportar essa separação de Krishna. Eu choro sem parar. Eles estão fazendo esse kirtana de uma maneira muito feliz, muito alegre. Mas esse é um kirtana lacrimoso, um kirtana dolorido. Mas eles cantam isso como se fosse uma coisa no modo do desfrute. Eles não entendem. Então Mukunda não estava recebendo prema porque ele ia em todos os tipos de pregação e achava que estava tudo bom. Ah, muito bom aqui. Então eu não vou dar, Mahaprabhu disse. Então Mahaprabhu disse, dê para ele misericórdia. E Mahaprabhu disse, daqui a 100 milhões de anos eu posso dar. 1 crore são 100 milhões de anos, são 10 milhões de anos, 10 milhões de anos. Então 1 crore são 10 milhões de anos. E ele fica feliz e começa a dançar, daqui a 10 milhões de anos eu vou conseguir receber a misericórdia dele, e começa a dançar. Então Mahaprabhu fica sabendo que ele fica dançando e fala, traz ele aqui então que eu vou dar para ele. Mahaprabhu fica contente, porque o Senhor Supremo pode colocar em 1 segundo 10 milhões de anos. O tempo e o espaço estão na mão dele. Então a reconciliação e o ajuste não são bons. Porque Prabhupada chama de algumas personalidades famosas para ir para o Harikatha. Não era para fazer uma conciliação, mas era para ensiná-los. Quando qualquer pessoa chegasse, mesmo essas grandes personalidades, qualquer fé que eles tivessem, ao ouvir as explicações de Prabhupada, alguns deles podiam desenvolver alguma ideia. Então tal personalidade veio, ele é muito importante, então nós, pessoas comuns, também vamos. Essa era uma técnica de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Ele não tinha outro objetivo. Ele não queria honrar filosofias imperfeitas, não era isso. Prabhupada, na sua vida inteira, nunca fez nenhum ajuste filosófico, nenhuma concessão. Mesmo o rei Kashimbaja, ele convidou Vimala Prasada para falar Harikatha. E Prabhupada foi lá. Foi até o palácio, onde ele seria acomodado, porque ele tinha uma boa relação com Prabhupada. Então, quando o Sabha, a Assembleia, começou, Prabhupada pediram para que Prabhupada falasse alguma coisa sobre a excelente misericórdia de Gauranga Mahaprabhu. Então, depois do Vandana, depois de reverenciar os Vaishnavas em voz alta, Prabhupada disse, por 1 ou 2 minutos, e os Sarrajias começaram a gritar, parem, parem, nós não queremos ouvir o que ele tem para falar, pode parar. Em 5 minutos, Prabhupada começou em 5 minutos sobre a excelente misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu. E disseram, pare, a gente não quer ouvir o que ele tem a dizer. As pessoas não querem escutar a verdade. Essa é a nossa condição. Parem, eu não quero ouvir você. Eles dizem para o sadhu, você não tem etiqueta, você não tem gentileza, você não tem humildade, você não tem Trinadapi. Acusavam Prabhupada Bhaktisiddhanta. E Prabhupada era obrigado a sair daquele Sabha e ir dentro do Bhajana Kutir, onde ele era acomodado por 3 dias. Prabhupada não bebeu nem um copo de água, nem uma gota de água. E o que dizer de tomar prashada? Ele não tomou nem uma gota de água. Então, esse rei não tinha ideia. Ele mandava um prato de ouro cheio de prashada para Prabhupada, todos os dias.
depois de oferecer a boga para Prabhupada Bhaktisiddhanta. Mas ele não tinha ideia que Prabhupada não aceitava nenhuma gota de água. Depois de 3 dias, esperando, Prabhupada decidiu voltar. Ele pegou um trem local e aí o rei foi informado. Prabhupada jejuou por 3 dias. Mas eu mandei comida, mas ele não aceitou. Porque ele não lhe foi permitido que ele dissesse o Harikata da verdade absoluta. E o rei correu atrás, correu até o trem. Perdão, perdão, perdão. Prabhupada disse, veja, são as regras. Eu não posso aceitar nada de você se você não aceita nada de mim. Se você não aceita nada de mim, então eu não posso aceitar nada de você. Essa é a regra. Então, para construir o nosso bhajana é muito difícil. Construir o nosso bhajana, a nossa vida espiritual, não é algo fácil. Eu não estou brincando. Vida após vida você pode tentar. E de alguma maneira, por misericórdia, pela misericórdia de Nityananda, você pode alcançar um bhakti e deixar esse mundo material. Você pode cortar a conexão com esse mundo material. Veja, 60,000 years. Tapasya, Sthiti, underwater. Então, este Muni Maharaj está citando que fez tapasya 60 mil anos embaixo da água. Então, não acho que você fez grande seva a qualquer momento. O Senhor pode proteger você, sim, mas eu estou dizendo que a qualquer momento nós podemos cair. 60 mil anos de austeridade, todo o poder que ele tinha recebido, o poder foi perdido pela aresta da luxúria. Então, por 60 mil anos, todo o poder que ele havia acumulado se esvaiu por conta da luxúria, de uma gota de luxúria. Ele enlouqueceu de luxúria. Vejam o caso de Jajati. Então, agora eu realizo porque Prabhupada dizia, não vá lá, não vá ouvir Harikata lá, não vá. Por quê? Prabhupada talvez seja invejoso, não. Prabhupada queria salvar vocês, queria salvar seus discípulos. Mas a gente pensa que ele tem inveja de alguém. Não, Prabhupada não tem inveja. Um dia Prabhupada na beira do Radhakunda, dizendo Harikata. Depois que o Harikata acabou, alguns devotos foram ouvir o Harikata dos Sahajis Babajis do Radhakunda. Prabhupada gritou, não vá lá, não vá lá, volte aqui. Você vai se perder. Mas aqueles Sahajias vieram em grupo para brigar com Prabhupada. Você é um Sahajiya. Eles disseram para Prabhupada, por que você diz que nós somos Sahajias? Sahajiya significa falso devoto. Sim, vocês. Nós também somos. Prabhupada disse, nós somos Sahajias transcendentais. Então, Sahajiya é aquele que vive como se fosse um devoto puro em Vrindavana. Então, existe a Prakrita Sahajiya e Prakrita Sahajias, ou seja, o devoto puro que alcançou a transcendência e o devoto puro que finge que é devoto puro na matéria. Então, existe essa diferença, a Prakrita Sahajiya e Prakrita Sahajiya. Prabhupada disse, sim, nós somos a Prakrita Sahajias e vocês são Prakrita Sahajias, vocês são falsos devotos. Então, se você não tem inveja dentro do coração, se você não tem inveja de ninguém, então você tem que ser paciente e ler os escritos de todos os Vaishnavas puros que escreveram. Se você desenvolve essa experiência, você vai entender, isso aqui é Siddhanta equivocado, eu não posso ouvir. Bhaktivinoda Thakur costumava dizer, se nós não estivermos de pé numa plataforma neutra, se não houver rigidez dentro do seu coração, e se você tiver simplicidade, o que significa transparência, o que estiver no seu coração você pode pronunciar.
Não é que eu faço uma besteira e venho aqui e vou ensinar, dizer que eu estou fazendo coisa tudo certo. O Gauranga Mahaprabhu poderia me prender se eu afirmasse ser puro se eu não sou. Mahaprabhu pode me prender. Você está falando de um jeito e fazendo outro? É por isso que o Acharana é muito importante. O Acharana eu já expliquei ontem, o seu desejo de servir. Então, eu pronunciei este verso, Vayu Purana. O que nós estamos dizendo? O que quer dizer isso? Esse é um ponto vital. Aquele que vai seguir todas as instruções do Shastra na sua própria vida. Não somente isso, mas também ele vai ajudar os demais a aceitar este comportamento. Tome cuidado. Aquele que aceita na própria vida o comportamento perfeito, mas ele não ajuda os outros a alcançar esse nível, ele não é um acharya. Os Puranas vão dizer isso. Aquele que tem poder para instalar Bhakti no seu coração, ele é o devota puro. Uma criança, por exemplo, em contato com o Guru Vaishnava, mudou. Uma criança, como é possível que ele pudesse desfrutar junto na companhia do Guru e dos Vaishnavas? Um menino muito pequeno, como que ele pode me amar assim? Como ontem vieram duas crianças aqui ver Maharaj depois do Harikatha. Então, de alguma maneira ele desfruta, senão ele não viria. Ele não está fazendo um teatrinho. Esse é o sintoma. Dessa maneira, essa criança, hoje ou amanhã, se eles aproveitam uma situação favorável, ele se torna um devoto. Esse é o sintoma. Então eu deveria aceitar todo o Acharan de Prabhupada, mesmo seja impossível aceitar, mas mesmo assim nós podemos tentar o melhor. O Acharan de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj de Prabhupada, essa é a verdadeira pregação. Quantas pessoas vão se inscrever no meu canal? Isso não é o metro na base do qual nós podemos dizer alguma coisa. Se as pessoas dançam sem roupas, quantas pessoas vêm? 20 milhões de pessoas vêm assistir pessoas peladas. Isso não significa que isso seja coisa importante? Então, a medida não é a quantidade de pessoas. O sintoma do Acharya, que o Senhor Supremo quer manter Uddhava como Acharya. Por quê? Porque Uddhava está totalmente estabelecido nesse comportamento de Acharya. Ele tem uma humildade tremenda. Eu não tenho nada, eu sou inútil. Por favor, me salve. Eu não tenho nada, não tenho jnana, não tenho senso comum, nada. E o Senhor Supremo diz, o que você está falando? Diz Krishna. Não existe uma única personalidade nos planetas celestiais que seja como você, que tenha tanto conhecimento. Por conta da sua humildade, você diz que você não é nada. Krishna diz, o que você está dizendo? Como você, nem mesmo uma única pessoa pode ser encontrada no céu. Você humildemente diz que você não tem nada. Essa é a humildade de Uddhava. Quanto mais você sobe em consciência, mais humilde você fica. Humildade não significa que você vai evitar dizer a verdade, isso não. Então Bhaktivinoda Thakur escreve: a retidão, a simplicidade, a transparência, a esperteza, a inteligência só está lá com os Vaishnavas puros. A esperteza, a inteligência não está somente com os Vaishnavas, não com outras personalidades, cientistas ou outras personalidades. Eu nunca vi uma personalidade na minha vida igual a Prabhupada Bhaktisiddhanta. Quão inteligente ele era. Inteligência não é o teatro que os outros fazem. Se você, dentro do seu amar, dentro do seu coração, você tem desejo por Labha Puja Pratista,
por dinheiro, fama e adoração, você pode fazer uma cena, mas você não é inteligente se você fizer essa cena de devoto, porque eu posso em uma fração de segundo provar que você é um tolo, que você não é inteligente. Você quer provar que você é inteligente, baseado em dinheiro e poder, mas você é um tolo. A esperteza não é algo assim tão fácil. Gorakshora Das Babaji Maharaj era esperto. Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta era esperto. Madhava Goswami Maharaj Param Gurudeva era esperto. Você não é inteligente. É por isso que você vai contra os Vaishnavas puros. Você não é esperto. Você não está alinhado. É por isso que você fala coisas imperfeitas. Caso contrário, esse tipo de crítica e comentário você não faria. Agora vocês podem citar isso. Vamos ver quem vai estar dizendo o quê. Se um acharya, de acordo com a própria cálculo, ele é um acharya. Vamos voltar ao ponto original. Se ele disser, eu sou o guru de todos os americanos, um Vaishnava ia dizer, isso não se pronuncia, isso é muito barato. Se alguém dissesse, eu sou o guru de todos os americanos, essa é a sua capacidade? Você é o guru de todos os americanos? Os americanos então são tolos. Eles não têm consciência. Se você dissesse, eu sou o guru de todos os brahmanas, eu iria lhe aclamar. Você é o guru de todos os brahmanas? Isso é muito importante. Mas você disser, eu sou o guru de todos os americanos. Isso pode provar quanto caído você é. Mas vocês não podem entender. Eu sei que alguém pode se sentir mal ao ouvir esta afirmação. Mas você precisa subir a uma plataforma de neutralidade para entender o que eu estou falando. Eu não quero criticar as pessoas. Eu estou querendo salvar os tolos e salvar você. Mas mesmo assim as pessoas podem me entender mal. Eles gritam, você vai para o inferno por falar a verdade absoluta. Eu iria para o inferno por falar a verdade absoluta, sim. Eu estou pronto. Pela verdade absoluta. Se eu precisar ir para o inferno, então eu irei. Sem problemas. Nós carregaremos a ordem do nosso Guru Varga. Então eu estou pensando, como é barato esse mundo. Se você desenvolve a misericórdia do Guru Varga, se você recebe essa misericórdia, se você está em linha, como você diria isso? Eu odeio essa palavra. Como é que você pode dizer uma frase como essa? Eu sou o guru dos americanos. Em nome do Bhajana, tais pessoas estão totalmente desviadas. Eu tenho certeza que as pessoas não querem me ouvir, mas daqui a 20, 30 anos, quando vocês não me encontrarem mais nessa terra, vocês vão escutar. Caso contrário, todos eles me aceitariam hoje. Então, nós não estamos interessados com o número de macacos que você alistou. Quantos macacos você acumulou como seus discípulos. Eu quero ver quantas almas realizadas você desenvolveu. Ou se você é uma alma realizada ou não. Esse é um Siddhanta perfeito. Eu não estou inventando esse Siddhanta. Se estiverem fazendo um Siddhanta novo, eu poderia ser punido. Esse Siddhanta do nosso Guru Varga. Um Vaishnava puro nunca vai contar o número dos seus seguidores. Ele vai contar quantos dentre eles estão amadurecidos o suficiente, como algo que, uma flor que está desabrochando. Uma vez eu dei uma flor, eu achei uma flor muito bonita e eu vou oferecê-la aos pés de lótus do Senhor. Uma única flor, ou seja, um único discípulo que realizou o conhecimento. Então, quando Prabhupada recebeu essa oportunidade dourada, então milhares de pessoas quiseram tomar abrigo aos seus pés de lótus.
como quando o Prabhupada resolveu um problema de dois grupos que brigaram. Quando todos os membros desse comitê, eles disseram, milhares de pessoas gostariam de tomar abrigo nos seus pés de lótus. Não, não é isso. Depois que Prabhupada estabeleceu a diferença entre os Brahmanas e os Vaishnavas, milhares de pessoas queriam. Aí eles disseram para o Prabhupada, olha, mas alguma das pessoas tomam chá. Não, eles não bebem vinho, mas chá eles tomam, fumam um cigarro ou outro. Prabhupada disse, eu não estou interessado em receber nem um único discípulo. Nenhum único discípulo entre eles. Ele poderia ter aceitado milhares. Da noite para o dia ele poderia se tornar o acharya de 100 mil pessoas, ou de 1 milhão de pessoas, 10 milhões de pessoas. Não, 100 mil pessoas. Então, eles poderiam ficar gritando glória, glória, glória para Prabhupada, mas ele não quis, ele não aceitou. Então, compreender e agir de acordo com esse Siddhanta é muito difícil. Se você não está numa plataforma totalmente neutra, se você tem uma duplicidade, se você tem interesses escondidos, você não vai aceitar o que eu estou falando. Então, o próprio Pitama Bhishma falou, você vai ter que deixar seu guru. Se o guru disser coisas feias, coisas erradas, como um louco. Pitama Bhishma é um dentre os 12 Mahajanas. Ele disse, aquele que diz tolices, que não segue o Shastra, você deve abandoná-lo. Se você não deixar, você terá que ser punido. Esta é a regra, deixar o guru. Ou falar blá 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 blá, coisas materiais. Quem está interessado em contar quantas centenas de milhares de rúpias você tem no conta? Essas pessoas são tolas. Eu vou dizer 3 vezes, idiotas, idiotas, idiotas. Uma vez, depois, houve uma assembleia nos Estados Unidos, na época do Abraham Lincoln, talvez, e ele disse na assembleia, 50% dos americanos são tolos. Então os americanos começaram a dizer, por que nós somos tolos? Eles ficaram agitados, todo o pessoal da assembleia. E Abraham Lincoln, ou George Washington, disse, não, perdoem. 50% dos americanos são todos inteligentes, e eles bateram palma. É a mesma coisa, ele disse, 50% de tolos e 50% de sábios é a mesma coisa. Então, se você fala coisas que parecem boas, dar arranjos bacanas para as pessoas ficarem, dar prachada gostosa para eles comerem, as pessoas falam, você é um grande acharya. As pessoas estão querendo sacrificar a própria vida aos pés de lótus de Mayadevi, escolhendo falsos Vaishnavas. As pessoas querem sacrificar a vida aos pés de lótus de Mayadevi, eles não sabem. Eles são tão ingênuos. Tão ingênuos. As pessoas que estão lá fora não têm ideia do que é a verdadeira devoção. Como é que eu poderia arranjar o seu nascimento no inferno? Eu não sou tão cruel. Talvez eu fale coisas pesadas, mas isso é para o seu bem. Um ponto muito importante sobre a posição de Acharya. Uddhava é o Acharya principal. Agora ele consegue compreender. Quem vai aceitar esse comportamento perfeito de Mahaprabhu? E ao mesmo tempo, aquele que está tentando da melhor maneira ajudar você a alcançar essa posição. O Acharya não pode fazer compromissos. A situação é assim. Não, esse não é um Acharya. Ele é um líder. Se ele faz compromissos, ele é um líder social, mas não um líder espiritual. Bhaktivinoda Thakur explicou essa diferença.
se ele não corrigir o Siddhanta, as disparidades da filosofia. Ele é só um líder, porque o dever principal do Acharya é corrigir o Siddhanta. Se ele não fizer isso, ele não estaria realizando seu dever. Se por alguma razão houver alguma luta com um partido oposto, mesmo assim você tem que se manter defendendo a verdade. Se houver algum problema, algum perigo, algum caso policial que você for acusado, você tem que continuar repetindo a verdade absoluta pela satisfação de Gauranga. O nosso Keshava Maharaj, ele processou pessoas, falsos Vaishnavas, e disse: você roubou o templo de Prabhupada, você tem que seguir Prabhupada. Ele não se comprometeu de forma nenhuma. E esses falsos Vaishnavas acabaram aceitando. Eu não sei como é que eles continuam fazendo hoje. Eu não vou dizer se eles estão certos ou errados hoje. Eu sei como eles estão, mas eu não quero falar se eles têm realmente fé ou não nos pés de Lorde Prabhupada. Eu estou falando de um grupo, uma parte que ficou antagonista aos verdadeiros Vaishnavas, depois que eles eram discípulos de Prabhupada, mas ficaram contra alguns princípios que Prabhupada estabeleceu, depois que Prabhupada abandonou o corpo. Então, aquele que alcança o comportamento de Mahaprabhu e ajuda os outros a alcançar esse comportamento, ele é o Acharya. Então, mesmo depois de fazer bhajana, por milhares de nascimentos. Então, nessa vida, essa vida acabou. Se você puder prometer, eu também prometo para você. Se você não prometer para mim, eu não posso prometer para você. Então, ou seja, depois de ouvir todo o Siddhanta Vichara de Prabhupada Bhaktisiddhanta, se você não tiver dúvidas, se você acreditar firmemente, você não vai cair. Pitama Bhishma vai falar isso. Existem outros documentos nos manuscritos, no Shastra, que atestam isso. Se você acredita no processo e faz o processo, você vai chegar lá. Mas quem pronuncia Siddhanta imperfeito, aqueles que escutam, aqueles que escutam um Acharya que diz falso Siddhanta e seus seguidores, todos eles irão para o inferno. Ambos. Esse é o Siddhanta Vichara. Eu vou tentar discutir isso de qualquer maneira. Então, Uddhavaji agora tem ideias claras. Uddhavaji, precedentemente, quando Uddhava não alcançou nenhuma concepção clara sobre o amor intenso entre Krishna e os Vrajavasis. Isso era o que não havia antes. Mas, porque quando Krishna foi para Mathura, naquela época, Krishna teve que mandar Uddhava para Vrindavana. Mas agora, depois disso, estamos no momento final da presença de Krishna no mundo material. E Bhagavan Shri Krishna, ele está para deixar o mundo material. Então agora Uddhava tem ideias completas. Então Krishna quis mandá-lo para Vrindavana com esse pretexto, como Maharaj já explicou, para que ele fosse consolar os Vrajavasis, mas era para que Uddhava aprendesse o prema dos Vrajavasis, porque não é possível nenhuma consolação. Que consolação é possível no mundo material se você tenta consolar alguém? Isso pode ser dado, sim, no mundo material. Mas que tipo de consolação você pode querer dar aos Vrajavasis? Você enlouqueceu? Eu acho que você enlouqueceu. Não existe consolação possível. Não existe possibilidade alguma.
Porque os Vrajavasis, eles não querem ouvir nada além de Krishna. Então a consolação poderia ser dada quando você pode dar alguma alternativa para uma pessoa. Você não tem aquilo, mas a gente pode te trazer isto. Então, eu me lembro que na infância eu li um livro em inglês. Era um verso, não era um livro. Na minha vida de aluno, de estudante. Era um guerreiro, um soldado. E pelo país ele abandonou o corpo. Depois de abandonar o corpo foi carregado para sua casa. E a esposa estava lá, e um menino estava lá, um filho. Ele não sabia o que era a vida e a morte, o menino. E quando ela foi informada de que o marido se foi, que ele morreu nessa batalha, ela ficou petrificada. Ela ficou como pedra, ela não chorava, não falava, não se mexia, ela ficou como mais pedra. Depois de ouvir essa mensagem dolorosa. E o bebê não sabia. Ele pensou que o pai estivesse vindo, ele ia saudar o pai. Ele não sabia que o pai já tinha morrido. Quando o pai foi levado até sua casa, todos começaram a chorar. Mas a esposa ainda não. E o menino não tinha entendido nada. Então, uma senhora de idade, de 85 anos de idade, ela pensou, se ela não chorar, ela pode ter um ataque cardíaco, ela pode ter uma coisa psicossomática. Então eu vou fazer ela chorar. Ela precisa chorar. Ela precisa chorar. Então essa senhora de idade é tão esperta, ela pegou o bebê e pôs no colo da mãe. Imediatamente ela começou a chorar. Explodiu em lágrimas. Porque agora ela lembrou, eu vou ter que cuidar desse bebê sozinha. Quem vai cuidar dele? Entendem? Então, não existe uma alternativa no mundo material. Essa senhora de idade encontrou uma alternativa. O marido morreu, mas o bebê estava aqui. Por ele você tem que continuar viva. Então, no mundo material, existem alternativas. De alguma maneira, de algum modo, você pode encontrar algum ajuste, alguma consolação. Mas em Vrindavana não existe consolação. Em Vrindavana não existe. Aqueles que são todos vão tentar imaginar que exista. Os Vrajavasis não querem uma alternativa, eles só querem Krishna. Não, o Krishna poderia mandar alguém, não. Eles só querem Krishna, nós não estamos interessados em ninguém além dele. Nós não estamos interessados em entender nada além de Krishna. Nenhuma alternativa nós desejamos. É por isso que o nosso Nanda Maharaj estava preocupado. E Uddhava diz, o seu filho é o Senhor Supremo, ele está dentro do coração de vocês. Por que vocês estão chorando? Ele é o Senhor Supremo. Então Nanda Maharaj disse, Uddhava, eu pensei que você era muito inteligente. Agora eu descobri que você é o tolo número 1. Estou sentindo dor no meu coração porque eu perdi meu filho. E agora você quer me dar uma dor dupla. Eu perdi meu próprio filho e ao mesmo tempo o Senhor Supremo. Então eu sou um mendigo de rua porque eu não tenho nada. Eu perdi tudo. Então Nanda Maharaj responde assim. Yashodamana também não pode aceitar nenhuma alternativa, nenhuma consolação. Radharani e as Gopis, eles não estão interessados em ouvir isso. A única solução para eles era, traga de volta Krishna. Essa é a solução. Sem isso, eles são como corpos mortos. Eles são supostos, eles teriam que ter morrido já. E as Gopis também respondem no Gopi Gita.
na canção que elas cantam para Krishna. Elas dizem, nós estamos vivendo porque a nossa mente e nosso coração, vejam, isso é o Siddhanta. Nós estamos vivendo. Nós deveríamos estar mortas, mas mesmo assim estamos ainda vivas. Você sabe, Krishna, por que a gente ainda está viva? Porque nós estamos vivas até hoje? Porque todas nós deveríamos estar mortas. Nós estamos vivas porque o nosso coração, a nossa mente e tudo mais repousam em você. E você é tudo e o absoluto. Você é a vida da vida. Você é a vida de todas as vidas. Você é a vida de infinitas vidas. Então, nos Upanishads nós encontramos este verso. Este verso é tão interessante, quem pode ouvi-lo? Se você absorvê-lo, você poderia alcançar um tesouro. Se você está lá, se você está olhando para o oceano, de cima da terra, quantas ondas! Ondas perigosas. Mas se você mergulhar 20.000 léguas sob o oceano, você vai ver diferentes tesouros, pérolas, joias. Então o outro nome do oceano é Ratnakor. O outro nome do oceano, você não conhece a palavra em sânscrito? Ratnakor significa a fonte de todas as propriedades. O oceano é chamado de a fonte de todas as joias, porque você mergulha e você vai procurar infinitas joias preciosas. Então, o oceano do Gaudiya Shastra Siddhanta. Então, quando você está de pé sob as ondas, você fala, nossa, quanto Siddhanta, cheio de ondas, você fica com medo. Mas se você mergulha nesse oceano do Gaudiya Siddhanta Sagar, do oceano, Sagar é oceano também, você vai dizer, olha que maravilha, aqui dentro está cheio de tesouros. Mas externamente nós temos medo. Nós temos medo do Siddhanta. Então, Krishna manda Uddhava para Vrindavana. Por quê? Para que os Vrajavasis deem uma lição a Uddhava. Porque ele tem uma lacuna. Ele não conhece o amor dos Vrajavasis. O Senhor não está trapaceando Uddhava, ele não está fazendo de tolo Uddhava. Aparentemente ele está pedindo que Uddhava dê consolo aos Vrajavasis, mas não existe essa consolação. De onde você poderia achar que seria possível consolá-los? Eles só querem Krishna, não querem ninguém mais, nada mais. Então, eu já disse, o Senhor Supremo está dizendo, Tasmat Uddhavo, saranam atmanam sarvadehinam yahi sarvatma bhavena maya sahi akuto bhaya. Whatever you are feeling inspiration to do, what not feeling. Então, o que você está se sentindo inspirado a fazer, o que você não está sentindo, você pode ter. Completely natural means what is the property of Atma. But God Krishna speaking to teach us. Qual é a propriedade da alma?
Krishna está querendo explicar isso. Por exemplo, o tigre. O tigre está sempre buscando sangue e carne. Essa é a concepção material. Então, dessa maneira, Uddhava diz, ou melhor, Krishna diz. Krishna não é tolo, Krishna sabe que Uddhava não é um materialista, que ele não tem desejos materiais, ele não tem gosto ou não gosto, ele não tem atração e repulsão. Mas para nos ensinar, Krishna diz, o que quer que você sinta atração, o que quer que você queira ou não queira, o que quer que lhe inspire, o que quer que não te inspire, deixe tudo isso para trás. O que você gosta de escutar, o que você não gosta de escutar, deixe tudo isso para trás. Então, eu só sugiro que você somente tome abrigo em mim, não faça nada além disso. Você tente tomar abrigo de mim, que é o suporte de mundos infinitos, de infinitas jivas. Você tem que tomar abrigo em mim para que você não tenha medo, e nenhum medo vai aparecer dentro do seu coração. E por que o Senhor Supremo diz isso? Por quê? Porque Uddhava, quando ele estava ocupado com as regras e regulações, ele dava importância às regras e regulações védicas, mas pelo desejo de Krishna, Uddhava falava. Se Krishna não inspirasse Arjuna, Arjuna não faria perguntas. Então, de propósito, Krishna coloca Arjuna numa determinada plataforma, como se ele fosse um tolo que pergunta por que eu devo lutar, por que eu devo fazer isso. Então, da mesma maneira, Krishna vai colocar Uddhava em diferentes posições para que ele chegue a estas perguntas e a estas conclusões. Da mesma maneira que ele faz, Mahaprabhu faz com Uraya Ramananda. Então, ele inspira Uddhava e traz Uddhava até uma plataforma. A instrução védica é a instrução principal do Sanatana Dharma, e agora Krishna está dizendo, deixe tudo isso para trás. E depois de algum tempo, ele vai dizer, depois de algum tempo, aquele Krishna, ele vai falar comigo. Tente ficar numa plataforma neutra, preste atenção em mim e continue seu serviço. Você faz o que você quiser, faça o que você precisa fazer, mantendo-me diante de você, Krishna diz. Suba a uma plataforma de neutralidade. Caso contrário, o seu karma desenvolve alguma disparidade, alguma parcialidade. Você pode desenvolver alguma tendência parcial, algum bairrismo, como a gente se dizia. Ou seja, você escolhe aqueles que estão no seu bairro, seus filhos, seus amigos, mas você não tem misericórdia pelos demais. Maharaj está dando o exemplo histórico de uma rainha inglesa que puniu seu próprio filho. Veja, isso é uma história material. Então, quando seu filho fez um grande erro, cometeu uma ofensa, uma atividade pecaminosa, ela disse, o mesmo julgamento que eu daria aos meus súditos, você vai receber. Então, às vezes eu estou dizendo,
Se nós pudermos subir nessa plataforma como pelo menos essa rainha, isso já seria muito. Ah, esse é meu discípulo, então eu protejo. Ele não fez nada não, ele é bonzinho. Então, nós não estaríamos numa plataforma neutra se nós tivéssemos esse tipo de modo manipulador. Então, Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele tinha 64 templos diferentes, mas ele estava sempre de maneira neutra. Quem pode ficar de pé de maneira neutra? O Prabhupada Bhaktisiddhanta nos mostrou esse exemplo. Ele conseguiu, para o absoluto serviço de Gauranga, ser extremamente neutro para com todos. Esse é o desejo do devoto puro. Então agora o Senhor Supremo pensa, talvez eu esteja dizendo algo, Yuda pode ficar nervoso. Há pouco tempo você já estava falando do karma, você quis me dar um conselho de como realizar karma. Então, tente seguir as atividades de maneira neutra. Mas novamente, depois disso, você me disse, Krishna, o Maharaj fez uma parênteses antes, ele disse que quando ele fala de karma, ele está falando de karma védico, não do karma que os ocidentais querem fazer. Trabalhar para ganhar dinheiro, sem regras. Então, você me falou sobre como me estabelecer no karma segundo as leis védicas, e depois você disse Uddhava, tente entender o que você está olhando através dos seus olhos, o que você está ouvindo com as suas orelhas, o que você entende com o seu cérebro material. Tudo é Maya, tudo é ilusão. Uddhava, tome cuidado. A única diferença é que quando você dorme, quando de noite você dorme, você está assistindo um sonho. De noite você assiste um sonho. Que legal esse sonho que eu tive. Depois, quando o sonho se quebra, quando ele é interrompido, você percebe, ele era só um sonho, não era a realidade. Isso você pode entender. Mas agora, que sonho você está tendo ao observar a realidade? Fisicamente, neste mundo material, que visão você tem, que sonho você tem? Isso você não realiza, você acha que o que está ao seu redor é a realidade. Mas isso também é um sonho. A exceção da associação do Guru do Vaishnava e de ouvir o Harikatha, isso não pode ser misturado ao mundo material. Mas todas as outras coisas materiais, o lucro, o que você sente, a atração por isso ou por aquilo, tudo isso é Maya. Então, Uddhava, existe essa diferença. Quando você está dormindo, quando você acorda, isso que está aqui ao nosso redor também não tem uma realidade. Qualquer situação que exista ao seu redor, tome cuidado. Elas não podem lhe salvar. 100% de inclinação você precisa desenvolver. Um único dia, qualquer coisa que você tenha para fazer, você tem que ir até o Chaitanya Bhagavata, você tem que pelo menos ler uma página por dia, não vai levar nem 10 minutos. E um Harikatha pelo menos por dia. Na sua jornada, eu não sei o que você vai fazer, eu não digo, porém, que você não se deve fazer concessões. Ouça um Harikatha por dia e aí você vai sobreviver espiritualmente, caso contrário, não. Tudo é como um sonho, um cálculo mental. E a sua mente suporta tudo que você imagina e deseja. Você se baseia em coisas falsas. Imagine que exista uma corrente de água e que você toma abrigo em uma coisa que vai se quebrar e que vai ser arrastada também. Um homem que está se afogando, ele segura numa corda assim.
Você tem que tomar cuidado. Você tem que se pegar numa corda que não seja arrancada pela correnteza, para que a correnteza de Maya não leve embora o seu ponto de apoio. Então nós temos que tomar abrigo da conta bancária, ponto de interrogação, do marido, dos filhos, das filhas. Eles podem me salvar, as pessoas pensam, não, ninguém pode te salvar. Todos não têm poder nenhum. Ninguém tem poder. A qualquer momento eles podem ir embora e você também. Então os tolos se apoiam em coisas instáveis. Os tolos se apoiam em coisas instáveis. Um guru instável, um líder político instável, tudo coisas instáveis. Dessa maneira você não poderá sobreviver. Você deve entender. Então o Senhor Supremo dirá, Uddhava agora está confuso. Um pouco antes você falou algo sobre o seu karma. Então você falou também sobre Jnana Yoga, sobre o conselho sobre o caminho do conhecimento. Mas agora você diz que tudo é instável e que só você existe. Você vai dizer, deixe tudo e tome abrigo somente em mim. Então como seguir todos esses conselhos, diz Uddhava? Como Arjuna disse, nós citamos ontem. Você disse muitas coisas, Krishna. Por que você não dá um conselho só? Você diz tantas coisas diferentes. Diga somente uma coisa, de uma maneira clara, para que eu possa receber um benefício absoluto. E Krishna disse, eu tolo. Eu estou mantendo tudo não por você. Eu estou falando tudo isso para todos os tipos de pessoas que existem, que têm diferentes direitos, diferentes situações. Se você não facilitar o caminho para aqueles que estão muito longe, eles não conseguem avançar. Então, depois que eles chegarem nesse nível, eles vão subir para esse outro nível. Então, aqueles que vão aceitar Guru e Vaishnava, eles não aceitam o Guru e Vaishnava de coração, eles irão embora. A corrente de Maya pode levá-los embora. Elas podem ser levadas embora. Alguns dias atrás eu quis dizer para o devoto, não vá lá, não vá lá, não. Fica aqui, não, eu vou. Quando a luxúria se desenvolve no coração, você não escuta o conselho do Senhor Supremo. Ele se foi. E agora ele não está ouvindo nenhum Harikatha, nada. Eu tinha certeza que ele ia mergulhar no inferno. Nenhum Harikatha está escutando. Veja, depois de tantos anos de serviço, cometeu uma ofensa, acabou. Eu não posso esperar que ele sobreviva. Alguma ofensa ele deve ter feito. Essa é a condição. Então eu posso dar algum exemplo. Hoje o tempo acabou. Eu não posso explicar o verso com o qual nós começamos esta aula. Eu vou explicar este verso da próxima aula. Tentem aceitar o que eu digo com o coração e vocês vão alcançar o sucesso espiritual. Ou se vocês dão importância para coisas materiais, vocês não vão conseguir dar importância porque eu estou falando. Eu prefiro morrer, mas mesmo assim eu quero salvar todos vocês. Esse é o meu